Ah, muito bem, sejam todos muito bem-vindos! Começou o mais um Castor FM. Realmente está difícil bater no horário, né? Até vou pedir aqui, ó, desculpem o atraso. Atraso. Para variar, um monte de problemas técnicos do técnico aqui, né? Olha só, aconteceu o seguinte, eu tive que formatar o telefone, eu nem sei quanto tempo que vai durar aqui a live no Tico-Teco, né? Porque realmente o negócio tá uma beleza, eu não sei. Aconteceu, inclusive, um problema aqui no sistema aqui até o meu ring light parou de funcionar, você acredita? E assim mesmo, né, gente? Faz parte do processo, tá? Muito bem. Olha que maravilha. Bam, bam, bam. Deixa eu fazer um negócio aqui, porque não deveria conectar isso aqui. Olha só, o Bluetooth desconectou. É uma beleza, né? Quem sabe faz ao vivo, meu. Ô, louco, bicho. Vamos lá, vamos. Um lado foi. Nossa, que beleza, né? Acontece de tudo nisso aqui, né? Bem, agora vamos ver agora. Agora acho que vai funcionar. Muito bem, minha gente. Olha só, são exatamente 11 horas e 29 minutos de 9 de agosto de 2025, gente. Muito bem. Olha só, olha. Oi, tudo bem? O pessoal está perguntando aqui, o pessoal de São Paulo está perguntando aqui para mim se está fazendo frio aqui em Brasília. Não está, tá? Não está fazendo frio aqui em Brasília, tá? Aqui no Distrito Federal, né? Na verdade, o tempo, nós estamos vivendo a secura, chuva decente, faz meses que isso não acontece. Acho que desde maio não está havendo chuvas aqui no Distrito Federal. E olha só que loucura, né? Aqui, por ser um tempo seco, as noites realmente são mais frias, né? Mas não chega a ser um frio assim de um dígito, tá? 10 graus, 12 graus no máximo, né? O frio que é aí, aqui, música de elevador, né? E tudo zoado aqui, né? Aqui é só, detalhe, é tudo IA, né? Inteligência artificial, né? Só para dar um clima, né? A história é o seguinte, fazer, como é que é? Fazer sala, né? Começar a nossa live de hoje fazendo sala, né?
E sejam todos muito bem-vindos, né? Vocês que estão no TikTok, estamos ao vivo? Estamos ao vivo também no Instagram e também estamos ao vivo no YouTube e na Twitch. 4 plataformas simultaneamente de transmissão aí. E o bichinho, em vez de jogar um R aqui, repetir, não repete, né? Não repete. Bonito. Vamos botar aqui. E assim, a mensagem, hoje seria a mensagem inicial, mas virou um monte de desculpas, né? Um monte de gente perguntando aqui o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer. Já é o sexto episódio, tá? De Castor FM, tá? Os outros 5 estão no podcast Castor e seus escapes, tá? Então, quem não me seguir, me segue. Eu tô em todas as plataformas de podcast. Estou no Spotify, estou na Apple Podcast, estou no Google, agora é YouTube Music, né? E outras plataformas. Na Amazon Music também estou. Cashbox, né? Radio Public, estou em quase todas as plataformas aí. E, gente, é uma beleza, né? Tá aí, é aquela história, né? Você não conseguiu ver ou ouvir, né? Você tem a oportunidade de ver e ouvir esse episódio, né? Nas outras plataformas, né? Deixa eu até ver aqui se a lateral aqui tá funcionando. Vixe Maria do sanduíche. Ó, recebi aqui uma... O pessoal aqui tá entrando aqui, às vezes entra, às vezes não entra, tá perigando aqui ir pro beleléu aqui no... Ai, depois eu vou ter que correr atrás aqui de um fio aqui, do negócio aqui para poder o negócio funcionar. Muito bem, para mim é uma alegria muito grande de todo mundo estar aqui nessa live, né? E assim, gente, mais uma, né? Mais uma oportunidade de estar conversando com vocês. Tem muito assunto para falar, né? Na verdade, eu sigo entre aspas, roteiro, tá? E é sobre isso, tá? Então vamos seguir aqui. Que hoje seja um dia maravilhoso para todos nós, né? Seja uma coisa bem boa aqui. E vamos à luta aí, porque o show tem que continuar, tá? Eu acho que eu vou ter que correr atrás aqui de um cabo. Vamos lá, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, nós vamos falar sobre a jornada esportiva. Olha que beleza, hein? Eita, baixa o volume, tá muito alto. Muito bem. 11h34. Essa é a Rádio Castor FM, diretamente dos confins do quadrado mais famoso do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Então vamos lá, vamos falar aqui, já que é falar de Brasil, nós vamos falar de Copa do Brasil. Foram definidos os 8 classificados para a Copa do Brasil, que vai ter sorteio, hein? Vai ter sorteio para saber aí quem vai jogar com quem nessa parada aí, tá? Então, quem se classificou? Atlético Mineiro eliminou o Flamengo. Atlético Paranaense eliminou o São Paulo no pênalti, cobrança de pênalti 3-0, gente. 3-0 no pênalti, Jesus amado. O Corinthians, vai Corinthians! Ganhou do Palmeiras em plena Allianz Parque, em pleno Parque Antártica, 2-0.
O Fluminense eliminou o Inter, o Bahia eliminou o Retrô, o Vasco venceu, acho que se eu não me engano, o CSA, o Cruzeiro o CRB e o Botafogo eliminou o Red Bull Bragantino, né? Então, dois, entre aspas, segundo os comentaristas, os cronistas esportivos, disseram que os dois favoritos ficaram pelo caminho, que é Palmeiras e Flamengo. Mas, gente, não tem essa história não. Copa do Brasil são 2 jogos, tá? Então, é diferente de um campeonato de regularidade. Aí o pessoal vem falar, que o Palmeiras, né, tá em crise. Não, não tá em crise, né? O Palmeiras é um time que tem uma regularidade, então é um candidatíssimo ao Campeonato Brasileiro, né? Agora, o outro que está na disputa, que é o Flamengo, também está fora, então, realmente, na verdade, eu acho que Palmeiras e Flamengo estão na Libertadores, então isso significa que realmente tem 2 campeonatos aí para eles disputarem ainda esse ano, né? E olha só, né? E desse sobrar, não tem favorito? Olha, eu diria assim que Cruzeiro, Botafogo, Corinthians é muito copeiro, né? O Atlético Mineiro também é um time que tem um ataque muito grande, muito bom, né? Atlético Paranaense corre por fora, acho que o Corinthians até corre por fora também, Bahia e Vasco, né? Bahia tem um time também muito bem montado, o Vasco é coração na ponta da chuteira, apesar de tudo que está passando lá no Vasco, né? Então acho que assim, vai ser uma Copa do Brasil e vai ser eletrizante daqui por diante, tá? Tá afunilando e afunilando de times que realmente estão mostrando bastante copeiros, tá? Agora, tem uma preocupação, por exemplo, o Corinthians tem que ter uma preocupação. Teve impeachment hoje, né? Foi confirmado o impeachment do presidente, tá fora, né? Uma crise fora do campo e o Corinthians não está está muito irregular, né? No Campeonato Brasileiro, tá? Então tem que ficar esperto nesse ponto aí, né? E assim, diante dessa situação toda, eu vejo que a Copa do Brasil tem o seu charme, tem as suas coisas, e eu acho que vai ser um grande campeonato daqui por diante, tá? Vai ser maravilhoso, né? E assim, inclusive, né, o Botafogo, né, fez uma goleada homérica em cima do Fortaleza. Quando eu tava vindo para cá, eu dei uma saidinha, eu vou vir para cá, eu fui ver aqui, 5-0, né? E olha só, Bahia e Fluminense se enfrentaram, né? Na Fonte Nova, foi 3-3, tá? Então, olha só, dois times que poderão se enfrentar na Copa do Brasil, se enfrentaram hoje no Campeonato Brasileiro, 3-3, tá? E aí, no proceder, o Flamengo ganhou do Mirassol, quebrou uma sequência de 9 jogos de invencibilidade do Mirassol. São Paulo meteu 2-0 no Vitória, então é uma recuperação do que aconteceu na Copa do Brasil. O Internacional também mostrou recuperação, porque foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil. Ganhou do Bragantino, que perdeu. Agora, quem está na descendente é o Bragantino, tá? 3-1 pro Inter, tá? E aí, amanhã tem Palmeiras e Ceará, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, ou seja, 2 times que também poderão se enfrentar na Copa do Brasil. Cruzeiro e Santos, coitado do Santos. Grêmio, Sport Recife e Juventude Corinthians. Juventude é o penúltimo colocado, Corinthians tem que mostrar aí recuperação, mas perdeu 2 jogadores importantes, Carrillo e o Memphis Depay. Carrillo parece que não joga mais essa temporada, porque vai fazer cirurgia. E o Memphis Depay também se machucou, é uma lesão de menor gravidade, mas está praticamente 1 mês fora, volta só o mês que vem. Então, é realmente muito complicado, tem dizendo que é por causa do gramado sintético do Allianz Parque.
Porque os dois se machucaram no jogo contra o Palmeiras, tá? Aí é uma coisa que vai se pensar aí. Vamos pensar, né? Bem, segue o baile, né, minha gente? Segue o baile, porque, além disso, né, teve aí Ceilândia 1, Água Santa 0 pela Série D, né, do campeonato brasileiro, né, da Série D. O Ceilândia avançou para as oitavas de final, né, com um gol no finalzinho do jogo, um gol de falta, tá? Aí você, por que você está falando isso? Eu moro em Brasília, Distrito Federal. Ceilândia é um time de Brasília, tá? E o Água Santa era de Diadema, que era a cidade onde eu morava, né? Antes de vir aqui para cá, para Brasília, tá? Então fica aí esse registro, né? De Ceilândia 1, Água Santa 0. Eu vou fazer uma pausa, porque o telefone está indo para o beleléu. A gente volta já já, 1 minuto. Estamos de volta, minha gente. Realmente, houve um problema, né? É porque eu estou usando um telefone que está com a bateria viciada. Eu vou levar ela para o CAPS, esse telefone. A bateria dela está viciada. Uma tristeza. Bem, segue o baile aqui. Eu não sei se o sistema vai continuar aqui. Espero que mantenha-se, né? Que realmente a gente vai retornar aqui ao nosso programa, né? E olá, oi todos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Tá difícil, né? É melhor eu ficar contando com o podcast, tá? Muito bem, seguindo aqui a canção, muito bem. Olha só. Quando toca... Beleza, está aumentando a bateria. Beleza. Vocês sabem, quem acompanha o podcast o programa desde o início, sabe que quando toca essa música, eu vou falar dos fatos do dia, da semana, né? E que semana, né? Que semana que foi de revelações, reviravoltas, e começou segunda-feira com uma cervejinha na mão, porque foi decretada, né, a prisão domiciliar, né, do Bozo, né? E aconteceu o seguinte, né? No domingo, né, domingo passado, teve aí uma edição do Carne na Coxinha, né? E aí o deputado Nicolas Ferreira chamou, acho que não só o deputado Nicolas Ferreira, acho que o deputado Nicolas Ferreira e o Flávio Bolsonaro chamaram o Bolsonaro numa ligação, e ele atendeu e fez uma saudação para o público que estava numa das manifestações, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E isso foi o suficiente para que o ministro Alexandre de Moraes identificasse que foi descumprida as ordens de restrição e decretou prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, né? E realmente foi uma festa aí no Brasil inteiro e coisa e tal, todo mundo que não gosta do Bozo ficou muito feliz, né? É claro que ainda é pouco, né? Acho que a gente precisa que haja o julgamento e a punição efetiva do Bolsonaro, de todos que apoiaram ele nessa tentativa de golpe de Estado, e
todo mundo que financiou o golpe. É necessário, importante, quem deu o dinheiro tem que pagar também, tá? E aí, o que aconteceu no dia seguinte foi uma palhaçada, né, por conta dos deputados bolsonaristas que simplesmente ocuparam as mesas diretoras, impedindo que houvesse qualquer tipo, né, de ação, né, na Casa Legislativa. E aí foi aquele salseiro, né, e parece que teve consequências, vai ser levado para a mesa corregedora da casa, né, todos os deputados que fizeram esse motim, né, e até uma deputada do PT acabou sendo levada para a corregedoria, porque achou que ela derrubou o Nicolas, mas ele estava justamente atrás do Hugo Mota, e quando o Hugo Mota levantou-se da cadeira e a cadeira foi para trás, empurrou o Nicolas e ele caiu. E aí vem aí os bolsonaristas aí falar que a deputada do PT fez, agrediu, né, o Nicolas. Não foi isso, né? Ela tem... Nossa, a menina tem 1,60 m, tem 46 quilos e ainda tá tratando de câncer. Como é que ela vai ter força para agredir o Nicolas, né? É uma coisa assim, é uma fanfic que o pessoal coloca, mas é sempre assim, Mas sabe o que é assim? Realmente, não pode dar milho, não pode dar trela para essa gente. Então, assim, não era... Acontecia aquela confusão, ela não podia nem sair de perto. Deixa aquele povo, aquela turba lá em cima, que eles ficam em evidência, né? E faz toda aquela confusão toda que eles fizeram, né? E poderão até ser suspensos por 6 meses, ou seja, nós poderemos ter no Congresso Nacional e talvez no Senado 6 meses de paz. Isso mesmo, 6 meses de paz, tá? E essa revolta, cara, é uma coisa assim que eu falo que é muito abjeto, porque teve até deputado que agrediu o repórter, né? E depois esse mesmo deputado que agrediu o repórter, pegou pelos colarinhos, resolveu cantar de galo numa comissão, começou a gritar aos berros, né? Realmente, o pessoal está desesperado mesmo, né? E a coisa realmente está mostrando que, assim, é o que eu falei. Acho que eu cantei a bola no primeiro programa de Castor FM, eu cantei a bola, tá? Eu cantei a bola de que de que é um momento propício para poder reverter, virar esse jogo contra esse povo aí, tá? Esse povo aí que está lascando geral aqui o nosso Brasil, tem que aproveitar esse momento propício e mudar realmente a opinião pública e trazer o povo para o debate, para dizer assim, que coisa injusta é essa que está acontecendo dessa escala 6x1? Por que ainda não houve a correção da tabela do imposto de renda para isentar o pessoal de 5 mil? Eu acho que assim, tem que corrigir e os outros integrais também, né? Para quem ganha mais, pagar mais, né? Porque assim, beleza, o cara recebe até 5 mil, vai ficar isento. Aí até 7 mil e pouco vai ter um desconto. Mas acima de 7 mil, vai continuar no mesmo patamar, né? É que nem, por exemplo, o caso da minha mãe, né? Minha mãe, ela recebe aposentadoria, né? Só que a aposentadoria, por não ser uma aposentadoria especial, o nível de reajuste parece que é diferente do salário mínimo. Reajusta menos, né? Então esse ponto é um ponto que precisa ficar atento, né? E não é tipo, acho que é 2 salários, uma coisa assim, não é muita coisa, né? Não é uma diferença dessa, né? Então, o ponto que a gente precisa ficar atento aí, porque precisa realmente corrigir essas distorções, mas tem que corrigir para todo mundo e fazer realmente que o povo, que os milionários, os bilionários desse Brasil paguem mais imposto. Tem que pagar imposto mesmo, tá? É justiça, cara. Os caras se beneficiam de tanta coisa.
Eles beneficiam de ter dinheiro farto a rodo. E detalhe, né? O que eles estão propondo é uma alíquota de imposto de renda que os outros países cobram muito mais. Tem, se eu não me engano, acho que na França é 35% para quem é rico. E o pessoal que está sendo rico aqui no Brasil estão propondo uma mordida de 10%. 10%. É bem menos do que outros países cobram de imposto de renda. Né? Então, é uma coisa assim, que é o cúmulo do absurdo, né? E são coisas que são caras, né? A gente precisa fazer, por exemplo, olha só, o que está acontecendo? Essa crise que está havendo aí, o tarifaço, inclusive, entrou em vigor essa semana, mas com menos itens e coisa e tal. Mas assim, gente, o outro que eu fico prestando atenção é o seguinte, o Brasil tem um mercado interno enorme, tá? E tem muita gente que prefere exportar do que vender aqui. É uma coisa assim que é surreal. Tem produtor que, por conta de, os Estados Unidos não vai vender, eu vou deixar acontecer no pé. Que absurdo é esse? E o povo que mora aqui no Brasil? E outros mercados que poderiam consumir? Os Estados Unidos é rei? Não é rei. Não é rei. Não é rei. Não tem que pensar dessa maneira. Não é rei. Tá? Então, assim, inclusive, né, o Donald Trump, o pato Donald Trump, ele está sendo malandro. Porque, inclusive, saiu uma reportagem, né, acho que foi esse final de semana, na revista The Economist, que diz que, assim, o Donald Trump mais fala do que faz. Mas esse é o espírito da coisa, do modelo de negociação do Trump. Né? O modelo de negociação do Trump realmente é você fazer muita bravata, é você jogar pôquer com a economia mundial. É isso que ele está fazendo, está jogando pôquer com a economia mundial. Né? E ele fala mais do que faz. Ele ameaça mais e no fim das contas ele volta para trás. Mas por que ele volta para trás? Porque ele sabe que existem alguns itens que são convenientes que eles possam ter aí, que sejam convenientes eles terem uma taxação menor, né? E outros que são uma taxação maior, né? E aí ele joga todo mundo no mesmo balaio, que é justamente para gerar esse pânico. E depois, olha, não é bem assim, vamos arrumar assado para poder chegar a um denominador que seja para ele vantajoso, entendeu? E é isso que está acontecendo. E eu acredito que o pessoal tem que estar esperto nessa situação, porque todo mundo que capitulou para o Trump teve acordos desvantajosos. Inclusive, né, teve essa situação aí a Europa, né, foi muito criticado, o pessoal criticou muito o acordo dos Estados Unidos com a Europa, né, em relação à questão de tarifas e taxas, né, e agora o novo item, né, do ataque dos Estados Unidos é realmente o BRICS, né, sobretaxou a Índia, né, e assim, e por que ele sobretaxou a Índia? Porque assim, se peitar o Brasil está na crista da onda e aí a coisa ia ficar mais pesada pro Donald Trump. Se ele peitasse diretamente a Rússia, aí a coisa também, a porca ia torcer o rabo. Se fosse peitasse diretamente com a China, então ele pegou o mais fraco aí e resolveu brigar, né? Então foi isso que aconteceu. Essa estratégia com a Índia foi de sobretaxar a Índia por causa de comprar e vender petróleo da Rússia. Foi justamente uma estratégia para poder mostrar o serviço, mas mostrar serviço de forma bastante covarde, acovardada, como eles sempre fazem, como sempre eles deixaram de fazer. Essa semana também teve. Essa semana, eu até vou. Que passarinho não deve. Bem, essa semana
teve duas coisas que aconteceram com a internet. Eu descobri por conta do fato, né? Sabe aquela história que eu falei? Até eu pensei, nossa, que palhaçada, é circo, né? De colocar um cara de esquerda enfrentando 20 conservadores de direita e o cara arregaçou os 20, né? E o nome do cabo é o Jones Manuel, né? E aí, do nada, a Meta resolveu inventar de banir do Facebook e do Instagram o Jones Manuel. É lógico que houve uma campanha maciça nas redes sociais e advogados e tudo mais, para que ele recuperasse as suas contas, e ele recuperou. E assim, ele recuperou quando, na verdade, foi banido quando chegou a 1 milhão de seguidores, né? E aí, no fim das contas, né, ele recuperou as contas, inclusive eu passei a seguir ele. Ele realmente é um cara de esquerda e atira para todo lado. Ele teve um vídeo ali que ele criticou o Lula por conta do metrô do Recife, né? E eu endosso que, assim, tratando-se de governo, e tratando-se da conjuntura atual, vai ser, mas o governo Lula não é um governo de esquerda, é um governo de conciliação, tá? E está sendo um governo de conciliação, né? E é difícil conciliar com quem tem interesses escusos. Então, aí leia-se extrema-direita, bolsonarismo e o centrão. Os dois podem dar as mãos. Aliás, por falar em dar as mãos, né? Tem essa história aí dos governadores, né? Que resolveram, por falar em peia, né? Bem dada, né? Lapada bem levada, foi a surra que os jornalistas da Globo News fizeram no Zema, né? Defendendo com a cara de pau, sem tamanho, a anistia. Eu falei assim, não, isso não é possível, essa disfarçatez, essa cara de pau desses governadores. Eles vieram aqui em Brasília, foram na casa do Inganês Rocha, né? E resolveram fazer as tramanhas deles lá. E assim, gente, a gente tem que derrubar esses caras tudo. O ano que vem tirar esse povo do poder, tá? E é tirar esse povo do poder, tirar o meia-noite tirar esse povo do poder, tirar esse povo, tirar esses deputados e senadores aí que não agregam nada para o nosso país, que só quer saber de fazer corte em mídia social, de quer só saber de defender, de fazer cortinas de fumaça, enquanto aprovam coisas que prejudicam o povo e favorecem os grupos de interesses deles. Esses aí, o ano que vem, é um ponto de virada e a gente precisa ficar esperto. E assim, vai começar de agora, tá? Não é, vamos começar o ano que vem, que é o ano que vem que é ano de eleição. Não, agora, tá? Esses caras precisam ser muito bem queimados nas suas bases eleitorais para que eles não sejam eleitos, tá? E tem que ser pesado mesmo, pesado. E o Jones Manuel continua aí nas mídias e eu acho isso formidável. Tem que fazer isso, tem que colocar as coisas para funcionar, porque realmente é muito complexo, demais da conta. A gente precisa colocar as coisas em ordem para que a gente possa ter um país melhor, mais justo, mais honesto, que todo mundo possa ter oportunidade, ter direito de moradia, ter direito de comer, tá? Ter direito a saneamento básico, ter direito. Não é privilégio comer 2 vezes por dia. Não é privilégio ter um lugar para morar. Não é privilégio ter não é privilégio você ter um lugar para viver, tá? A gente não pode pensar em questão de privilégio. A gente tem que entender que certas coisas são direitos fundamentais. Direito à vida, direito à dignidade, direito à identidade, tá?
E isso é uma coisa que não deve se negociar. Isso não é objeto de negociação e não é objeto de compra e venda. São direitos. Tá? Então é esse ponto que a gente precisa colocar aí para que nós possamos ter a vida da gente. Ah, beleza, você quer ter um apartamento de cobertura? Tudo bem, você compra um apartamento de cobertura. Mas eu acho importante que todo mundo tenha o direito de ter uma casinha. Tá? Porque isso traz a gente uma dignidade que não existe em nenhum outro lugar. Tá? Então vamos ter essa consciência. E da quinta-feira para sexta-feira, né, teve o Felca, né, um grande influenciador digital, resolveu desmascarar aí uma rede que é uma rede que mostra jovens, adolescentes e crianças como se fossem adultos, né? O vídeo, a adultização, já tem milhões de visualizações no YouTube. E ela mostra e escancara, inclusive, essa rede que faz com que meninos e meninas sejam vistos de uma maneira que não deveriam. E o que ele fez, inclusive as mídias sociais desses que fizeram essas que ele denunciou, né? Foram fechadas, né? Depois teve uma notícia aqui recente dizendo que o próprio dono do perfil fechou as contas, né? Dele e de uma menina que estava com ele, que tem desde os 12 anos de idade, estava com ele, e hoje tem 17, ou seja, menor de idade, né? E assim, muitas vezes a gente precisa ficar atento com o que as mídias sociais fazem, porque realmente virou um topa-tudo por dinheiro, tá? Eu estou aqui nas mídias, 4 mídias diferentes, 00:06. E, gente, é uma coisa que eu fico impressionado. Que a gente tem que fazer, o pessoal que realmente precisa da mídia, para poder divulgar o seu trabalho, para você divulgar o seu ponto de vista, para divulgar a sua arte, né? Tá penando para fazer. O pessoal que quer que precisa de um dinheirinho, porque faz uma música, tem que ralar para poder conseguir um dinheiro, né? E muita gente, e tem gente que está ganhando rios de dinheiro postando coisa que não presta. É influenciador mirim, é pastor mirim, gente prometendo dinheiro fácil na internet, tudo mais. E golpes, e mais golpes, né? Receitas milionárias, mentiras a rodo, fake news de ordem política, de ordem de saúde, de tudo. Gente que é anti-vacina. Teve um vídeo, inclusive, né? Eu tenho um problema com essa pessoa, né? Mas o vídeo que essa pessoa postou nas mídias sociais, é um vídeo muito necessário, né? De clara transfobia usando o funk, né? Uma pessoa tá pegando funk, né? E colocando uma mensagem transfóbica, dizendo que mulher é homem, que é homem com peruca, essas coisas assim, que são bem transfóbicas mesmo, né?
Gente, é uma coisa assim que é como do abjeto, né? E é bem típico de pessoas que tem esse pensamento raso, que é muito voltado dentro do machismo, né? O machismo, ele sexualiza demais as pessoas. Para eles tudo é sexo. E aí a gente vê esses machistas vendo essas influenciadoras mirins ali, dançando, com um olhar de desejo. E isso é perigoso, é doentio, né? E mais, né? É uma coisa gente, é uma coisa que eu fico impressionado com o que gente, é uma coisa impressionante o que acontece, né? E são pensamentos que estão internalizados e fazem parte de uma cultura que nos foi imposta e que muitos brasileiros, infelizmente, assimilaram isso e tomaram isso como verdade. E aí, vendo tudo isso, toda essa situação toda, aí a gente precisa realmente pensar em determinar regras claras para o funcionamento das mídias sociais. Não é possível que as pessoas ainda sejam pessoas que estão fazendo o seu trabalho dentro da honestidade, ter que ralar, enquanto pessoas que fazem coisas muito desonestas ganharem dinheiro tão facilmente, né? E ainda tem um outro ponto também, né, em relação às mídias sociais, porque eu vejo que tem viés, né, para encerrar esse assunto, né? Para encerrar esse assunto, eu vejo que tem um viés terrível nas mídias sociais. É um experimento que eu fiz. Eu tenho uma conta que não tem relação, é uma conta que eu tenho há muito tempo, que eu usava para divulgar os experimentos que eu fiz com o Raspberry Pi, né? Raspberry Pi, né? Que é um dispositivo eletrônico pequenininho, né? E que dá para fazer muita coisa com ele. E aí eu peguei, deixei as fotos lá e criei uma conta do Threads para ele. E nessa conta do Threads, olha só que loucura. Eu não postei nada, absolutamente nada. E aí eu vejo que estão recomendando para essa conta conteúdos de direita, conteúdos de futebol, conteúdos masculinos, né, masculinistas, por assim dizer. E isso mostra o quão viés que tem. Eu, de vez em quando, tem um assunto que eu vou falar, né, sobre tem um assunto que eu vou falar que é sobre música, né? E acontece o seguinte, né? Eu fui assistir o vídeo, né, do artista usando a própria janela, né, do WebView, né, do Instagram. Aí quando eu rolo para baixo, né, dos vídeos recomendados, é vídeo de extrema direita que estão sendo recomendados. Aí existe um ponto que é muito importante: se é ação ou é omissão. Se é ação, significa que o algoritmo das mídias sociais para recomendar conteúdo tem um viés, e esse viés é um viés de direita quando você não tem uma identidade definida. E a outra é por omissão, porque muitos desses vídeos de extrema direita, eles são vídeos que são engajados de forma artificial por meio de robôs. Existem fazendas de robôs que eles pagam, né, para poder gerar engajamento falso na mídia social. Curtir, comentar, compartilhar, etc. Então, esse tipo de coisa são coisas que realmente são perigosas, né? E tudo isso está sendo movido em torno do dinheiro. A gente vê, por exemplo, essa história aí, eu vi um vídeo recente aí do Canaltech, que estava falando assim, por que a Apple não faz que nem fez a Google,
de incluir, de permitir o pagamento na sua carteira digital usando Pix. Porque eles não vão ganhar nada com isso. Eles ganham comissão. E essa comissão eles ganham das operadoras de cartão, né? E como o Pix não tem essa questão de comissão, né? O custo é praticamente zero entre pessoas físicas, eles não têm interesse. Aí você, mas eles têm o direito deles de querer ou não aderir. Mas mostra claramente qual é o posicionamento deles. É o posicionamento de ganhar dinheiro. E o fato dele ter ido à Casa Branca cumprimentar o Donald Trump diz muito sobre o que é a Apple hoje. E aí eu não sei qual é o posicionamento do Steve Jobs, mas se for um posicionamento que não é de direita, ele deve estar se revirando no túmulo. Muito bem, gente. 00:15. Horário tá aqui mesmo. Eu gosto de fazer essa piada. Muito bem, gente. Hoje já é Dia dos Pais, tá? E eu quase esqueci que era Dia dos Pais, né? Porque eu tô a quilômetros, eu tô a 700 quilômetros do meu pai, né? E assim, um beijo pro seu Anésio, né? Tá em Diadema, né? Certamente minha mãe vai fazer um franguinho, uma macarronada para comemorar o Dia dos Pais, né? E é muito bom, né? Ter essa coisa de família. Estou longe, mas eu mando um beijo carinhoso e fraterno para todos eles, para todos os pais. Teve evento de Dia dos Pais, né? Lá na firma, né? E, cara, que legal, né? Ver a alegria e a felicidade dos pais. Realmente muda de figura. Eu tenho um amigo meu que era bem vida louca, até virar pai, até se tornar pai. Quando se tornou pai, a coisa mudou de figura, ele mudou totalmente. Ele mantém a essência dele, mas ele se tornou muito mais responsável. Porque ele sabia que agora ele tem uma outra vida, né? Ele não tem mais só a vida dele para cuidar. Ele tem a vida dele e da filha dele. De quem estiver com a vida dele. Esposa, companheira, sei lá. E isso mostra muito a questão da responsabilidade que traz a paternidade. Eu me considero muito responsável por algumas coisas. Eu considero responsável por mim, né? Mas eu vejo uma coisa tão boa, né, das pessoas, que é essa questão de ter esse entendimento, esse desejo, né, de dar continuidade às coisas, né? E tem a questão do exemplo, né? Uma coisa tão bonita, né? O exemplo. Muitas vezes o pai, né, ele acaba se policiando, ele ajusta o comportamento, ele não tem mais aquele comportamento de moleque que tinha antes. Agora tem um comportamento mais, não digamos assim, adulto, né? Mas um comportamento mais policiado, mais posturado, por assim dizer. E isso faz com que a questão da paternidade, quando se ensina a importância da responsabilidade que se faz as coisas, eu acho que é uma coisa que está faltando muito no mundo de hoje. É a importância de ser responsável, né? A importância de entender que você pode ser uma pessoa que é responsável por uma pessoa, outra pessoa.
Nossa senhora, eu nem vi que o fio estava aqui na câmera. E ter essa questão dessa responsabilidade, né, com o mundo, com as coisas, com tudo, né? Acho que é uma coisa que faz muito bem, né? Vai que isso separa o homem dos... Acho que talvez a responsabilidade é algo que meio que separa o homem dos meninos, né? E eu digo o homem no sentido de humanidade, né? Então é homens e mulheres, meninos e meninas, né? E meninas. E isso faz com que nós tenhamos um conceito muito mais importante de abraçar a responsabilidade, abraçar a possibilidade de você construir algo de forma responsável. Talvez seja isso que esteja faltando a todos nós para construirmos um mundo melhor. Meia-noite e 20 minutos de hoje, domingo 10 de agosto de 2025, horário daqui mesmo. Muito bem, minha gente, deixa eu falar aqui duas coisas aqui, tá? A primeira coisa aqui que eu preciso falar aqui na verdade, são falar sobre lançamentos, né? Lançamentos bem legais aqui que aconteceram aqui, né? Inclusive, olha só que legal, tem aqui o álbum do Deep Cats, tá? Esse é uma dupla que produz, uma dupla de produtores, que é o Paulo Dale, I Don't Care Wait to Play. Nossa, que loucura. Que eles lançaram um álbum chamado Cats FM. E esse álbum é um primor, tá? É um primor de álbum. Eu estava ouvindo esse álbum e eu falei assim, não é possível que esse álbum seja tão bom. Nesse álbum tem Maui, Pet Family, DJ Mark, Sagrila, mano, sensacional. Lucas Carlos, Kaique, que eu amo de paixão, inclusive essa semana ele me seguiu no Instagram. Faça como ele, me sigam no Instagram, @castor, né? Vivi Caetano, Tuyo, né? Gabi Ferreira, Urias, Clara Lima, Nego Bala, Nil, James Rames Ventura. Gente, esse álbum, ele é maravilhoso, do Cats.fm. Maravilhoso esse álbum. E vale a pena ouvir esse som, né? E aproveitando também, né? Tem aqui mais um dueto. A Traeme não para de fazer duetos sensacionais. Agora lançou essa música na sexta-feira, ou seja, ontem, né? Porque agora já é domingo, com a Kel Smith, uma música chamada Agora Doeu, tá?
É uma música muito boa, tá? E muito bem cantada, muito bem produzida e que já está nas plataformas. A música boa e tem vídeo, tem clipe, tem tudo. Eu assisti, assim, ficou muito bom. Gente, é espetacular essas produções novas aí. Também teve uma coisa que foi... mandaram para mim, né? Teve uma avaliação de uma música que não lançou e que eu gostei muito. Só que eu não posso entrar em detalhes, tá? Mas é muito bom, tá? E assim, se você tiver aí, queira... Inclusive, semana passada teve um artista que me procurou, só que eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o seu som, tá? Para ver aí a condição de divulgar, né? Porque tem que assim, a gente tem que ver, né? Como é que é a música, né? Se a música é boa ou não. Se a música não for lá essas coisas, aí fica difícil, né? A gente divulgar, né? E eu sou um pouco crítico em relação à música, né? Tem muita gente que procura para poder fazer essa avaliação, né? Avaliar músicas, né? E eu gosto de avaliar músicas, né? Eu já tive resenhas aí que eu publiquei sobre diversos artistas e assim, o que eu acho legal ter esse tipo. E entre essas outras coisas que eu ouvi também, gente, eu fico muito... peraí. Mano, eu não acredito na palhaçada dessa. Agora sim. O pessoal pediu para eu fazer verificação para saber se a live tá ativa. Isso é só coisa de TikTok, né? TikTok é uma maravilha. E assim, mais um sucesso do Blow Records, pelo amor de Deus, né? Esses caras são sensacionais. Usar inteligência artificial para refazer música e uma versão antiga, gente, eu não estou conseguindo parar de ouvir esses caras, tá? É impressionante. Tá uma coisa assim maravilhosa. Eu gosto muito. E eu gosto muito de ouvir músicas antigas, novas e tudo mais. E eu acho que assim, música é uma coisa que eu digo para vocês que música é uma coisa que faz muito bem pra gente, né? E é o que vai fazer com que nós possamos continuar seguindo aí as nossas jornadas aí musicais de vida e tudo mais, porque realmente tá bravo, hein? Tá muito bravo mesmo. Muito som, às vezes tem vezes que eu coloco fone de ouvido e não sem tocar nada. Porque às vezes o som do mundo, do universo, tá realmente me incomodando. Já pensou uma coisa dessa? Tem um som incomodando. E aí a gente fica assim, putz, o que está acontecendo? Será que acontece que nem diria a Elis Regina, né? Será que eu estou vendo o mundo por um outro prisma, por um prisma errado? Mas a música faz muito bem pra gente e eu estou dizendo para vocês, recomendo fortemente que vocês ouçam música. Porque a música é o que vai fazer com que nós possamos enfrentar esse mundo tão ruidoso e barulhento que é o que nós estamos vivendo hoje, não é? Então, ouçam música e ouçam os seus amigos. Vale a pena. Muito bem, gente, estamos chegando ao final de mais um Castor FM. Eu desde já agradeço a todos, todas e todos por estarem acompanhando esse momento. É um momento, para mim, sublime, né? Porque realmente faz parte da minha vida. Ousar fazer diferente, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Eu acho que
Eu vi em algum lugar que dizia assim que se você não tiver coragem de fazer alguma coisa, alguém vai fazer o que você queria fazer com medo. E, gente, acho que a gente não pode ter pudor em um mundo que a vergonha deixou de ser um impedimento. Existem pessoas que fazem coisas vergonhosas nesse mundo e não e fazem isso com a maior cara de pau. Como aquele político que defendeu a anistia em pleno canal de televisão e foi achincalhado. Como um outro político também, que também fez a mesma coisa em um debate virtual, tomou também uma causa. Mas quando a gente está fazendo a coisa que é certa, a gente não pode ter vergonha de fazer aquilo que é certo. A gente simplesmente vai e faz. Se a gente ficar nessa de ficar apenas temendo o que o outro vai pensar, o que o outro vai deixar de pensar. Mas tem gente que já pensa de você sem você fazer nada. Então, faça. Eu fico impressionado com as coisas de tecnologia. Então vá lá. Faça o que tem que ser feito. Porque se nós não fizermos, alguém vai fazer, mesmo que com medo. Então, vamos aproveitar o dia de hoje, né? Que nem eu estou fazendo aqui. Estou tendo coragem, ó, deu tudo errado aqui. Eu desisti de fazer esse programa? Não desisti. Todo sábado, mesmo que seja atrasado 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu vou estar aqui. Mesmo que seja para fazer uma live de 20 minutos, meia hora. Porque eu acho importante eu acho que mais do que provar para o mundo que você é capaz, é você provar para si mesmo que você é capaz. Não há nenhuma outra pessoa nesse mundo, nesse universo, que vai te justificar de você decepcionado que é a si mesmo. Então, os outros podem achar o que quiser de você, mas você tem que manter uma opinião formada sobre si mesmo, de que você é capaz, de que você pode fazer, de que você pode construir, de que você pode destruir, de que você pode falar, de que você pode pensar, de que você pode fazer. E isso vai transformar muito a sua vida. Eu acho que falta muito para o mundo essa questão da iniciativa. Temos que ter iniciativa. Temos que ter essa iniciativa. Temos que ter essa iniciativa de querer transformar e mudar as coisas, porque senão nada vai mudar. Muito bem, minha gente, olha só, chegamos ao final mesmo de Castor FM. Desde já eu agradeço a quem passou por aqui, deu um oi, mandou uma mensagem para mim, acenou e
E que hoje, Dia dos Pais, se você tiver pai vivo, pelo menos manda uma mensagem para ele, dá um abraço. Quem não tiver pai vivo, faça uma homenagem, faça uma oração. Seja para agradecer, para pedir. E se você é pai, aproveite o dia de hoje, justamente para ver, para pensar no seu papel de pai, se ele está certo ou não, se você está sendo responsável ou não, para que você possa, a cada Dia dos Pais, receber mais e mais homenagens daqueles que são seus filhos. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até sábado que vem com mais um Castor FM.